Olá, olá Valentina, sejam bem-vindos. Esperar o pessoal chegar, mais pessoas entrarem aqui com a gente. Olá, vamos chegando, sejam todas bem-vindas. Olá, Leia, Carolina, sejam bem-vindas. A Helenisa vem entrar agora. Hoje o assunto é bem interessante. Oi, Cláudia, tudo bem? Seja bem-vinda. Oi, Helenisa, Oi, tudo Luciana. bem? Boa noite. Oi, Então, eu estou só aguardando um pouquinho as pessoas chegarem, né? Que elas sim, estão sendo avisadas, estão entrando. sim, Olá, Malu. a gente Então, aguarda. sim, para quem ainda não me conhece, meu nome é Luciana Berté. Eu sou também consteladora familiar e cofundadora, né, juntamente com a Dumara, desse projeto Senhora de Si, que é um portal onde tem vários assuntos e temos várias parceiras. E uma delas é a Helenisa Carvalho, que vem estar falando aqui com a gente hoje. E a Helenisa, para quem não sabe, né, ela é nutricionista, ela é consultora em aleitamento materno e é doula. E agora trabalha com as constelações familiares, né? Então, assim, trabalhou clinicamente muito tempo como nutricionista, né? Então, assim, tem Sim, bagagem para falar para nós sobre esse tema tão bonito e tão importante para nós mulheres, mães, né? Sobre o sim, desmame. Então, se sim. apresenta para nós, Helenisa, por favor. É, Ah, só um pouquinho. Então, eu quero deixar claro que vocês podem fazer perguntas, tá? Que ela vem estar respondendo as perguntas, ok? Pode falar. Boa noite, né, Luciana? Boa noite a todos que estão nos acompanhando nessa noite, nessa live. Dessa apresentação que a Luciana fez, eu quero dizer também que eu sou filha, né? Filha de Enísia, que é minha mãe, e Cantídio, que é meu pai, né? Eu trago essa força com eles para eu poder, essa força comigo deles para eu poder estar aqui nesta noite assim a serviço, né? Que a serviço da vida e que o que a gente possa estar conversando aqui possa chegar no coração, né, de alguém e possa trazer um benefício. Então, eu sou casada também, eu tenho 3 filhos, passei por esses momentos de amamentação 3 vezes e com cada um com uma história diferente, que a minha história de vida também foi diferente em cada momento. É Sim. isso, Luciana. Então, Helenisa, começa falando para nós por que que você aceitou participar desse projeto, Senhora de Si, como uma parceira, né? Contribui com a gente nesse Sim, projeto. O sim. que fez você aceitar esse convite? Então, eu achei bem interessante. O nome já me chama bastante a atenção desse projeto, que é uma coisa que eu busco na minha vida, né? Ser uma senhora de mim mesma, né? Senhora de si, me firmando nesse caminho de que eu nasci de mulher, né? Nesse trajeto meu de mulher. E eu achei um projeto muito bonito, porque traz conhecimento para nós, mulheres, e pessoas muito interessantes que fazem parte também do projeto. E eu achei que eu também poderia contribuir de alguma forma, né? Um pouco que eu sei, um pouco do meu conhecimento também pode auxiliar, ajudar mais pessoas, mais mulheres nesse projeto. Com certeza, né? Nós, mulheres unidas, Sim, somos mais sim, fortes, né? sim, E mais senhoras de si, né? Uma auxiliando a outra. E isso, esse é o pensamento desse projeto, né? A gente unir sim. forças. Meu momento de E vida, a Luciana, ainda não me permite, né, estar assim tão presente como eu gostaria, mas aos pouquinhos, sim, né, dando um pouco que eu posso, no momento que eu posso, eu vou contribuindo de alguma forma. com certeza.
eu falo assim, se a gente tocar o coração de uma pessoa com um artigo, fazer diferença na vida dessa pessoa, já está valendo a pena todo esse Sim, trabalho. certeza, certeza. Porque como é importante, né, nós termos acesso ao conhecimento, ao autoconhecimento, né? Sim. Porque a maioria dos textos, dos assuntos é voltado para esse autoconhecimento, né? Uhum, E as sim, constelações familiares, elas contribuem e muito para isso, né? sim, sim, Então, sim, então, o que é esse desmame? O tema da nossa live hoje é o desmame, né? Então, fala sim. para nós o que é esse desmame, Denisa? Então, não tem como falar do desmame se a gente não falar da amamentação, né? Do aleitamento materno, né? E o desmame ele é um fechamento de um ciclo que inicia com essa amamentação. É o fechamento da amamentação, né? Que dá o nome de desmame. Então, vamos desmamar o bebê, né? Fazer com que ele pare de Sim. mamar no peito, né? Esse é o significado dessa palavra, né? O desmame, né? O fechamento de um ciclo, de uma fase, de um momento ali da mãe e do filho. Né? É isso. E na abordagem sistêmica, né, Uhum. hoje esse tema nós vamos trabalhar com essa visão sistêmica. Então, Sim. explica para nós, para quem ainda não conhece, é, as constelações familiares, né, essa abordagem sistêmica, como que é isso? Fala um pouquinho para nós. Então, eu vou começar assim da origem dela, né? Falar brevemente de onde que surgiu essa visão sistêmica, com quem que surgiu, né? Que foi com um alemão chamado Bert Hellinger. O Bert Hellinger ele trabalhou com famílias por mais de 50 anos, então ele teve uma bagagem para poder trazer esses conceitos sistêmicos na observação que ele fez dessas famílias, né? Então, ele observou que existem leis que regem, então, todo um sistema familiar, todo esse relacionamento. E disso originou, então, essa visão sistêmica, que hoje em dia a, tem várias pessoas que trabalham, né, que são os consteladores familiares, como você mesmo falou, você também trabalha, né, tem outras pessoas aqui no grupo também que trabalham. Então, assim, é, a gente trabalha, então, olhando com esse olhar, né, que o Bert trouxe, né, de alguns assuntos, algumas questões bem específicas, né, que, dentro dessa visão sistêmica. E o desmame também, né, o desmame a gente também tem um olhar sistêmico para isso, né? Sim. Então, explica para nós como que é esse fechamento de ciclo, porque às vezes Sim. para a mulher tem, para umas é mais fácil, para outras é mais difícil, e é uma fase muitas vezes que traz muita insegurança, né? Porque as pessoas Uhum, falam muito, sim. tá na hora ou não tá na hora, Uhum, continua, para, e a mulher muitas vezes fica assim sem saber o que fazer, né? uhum. Então, como que é esse desmame? Como que é esse fechamento desse ciclo? Então, como eu falei, né, não tem como não falar do desmame se não falar da amamentação, né? A amamentação é uma fase assim que o estabelecimento da amamentação não é muito fácil no início para algumas mulheres. Eu acho que para todas, né? Tem umas que vão ter menos dificuldade, outras vão ter mais dificuldade, mas todas têm um certo grau, né? De adaptação no início ali da pega, da rotina com o bebê. Então, esse processo, né, de amamentação, ela tem todo um custo para a mãe, né? Tem todo um sacrifício que a mãe ela vivencia com aquela criança, né? Em todo o percurso, né? Até o momento que ela chega e fala, não, agora acho que já está na hora, né? Eu já sinto que está na hora. Então, muitas vezes, o que acontece com essa mãe, né, que teve todo esse trabalho, né, teve todo esse cuidado com esse bebê, ela sente-se ainda um pouco apegada com o bebê, né? Então, esse é um processo até natural das mães, assim, passar por esse processo, porque foi todo um processo todo sacrificoso, né? Que não deixa de ser, que custa um preço para ela, de noites mal dormidas, de deixar de fazer coisas para si, para estar naquele processo, né, de uma amamentação ali, às vezes até sem horário, né, de livre demanda, que aquela criança, ela está ali
livre, né? Ela está ali se doando para aquela criança por um período, né? Então chega um momento ali, quando vai chegar o processo então de encerramento desse ciclo, a mãe realmente ela fica, né? Ela vai sentir, né? Ela vai sentir todo, como se fosse até entre aspas, um luto, né? Eu tinha tudo aquilo como criança e daqui a pouco eu tenho que deixar, né? Mas é uma fase importante, né, essa liberação para esse novo momento da mãe e da criança. Esse processo é um processo que precisa ser assim, de forma bem gentil, né, para não criar movimentos interrompidos, né, que o Bert Hellinger fala, né, de um movimento interrompido em direção à mãe, que essa é uma visão sistêmica, né, isso daí já é uma visão sistêmica que o Bert traz, esse movimento interrompido, que às vezes por um desmame, né, abrupto, um desmame sem preparação, né, nem da mãe, nem da criança, principalmente da criança, a criança ela fica sem entender, né? Ela não tem uma consciência emocional, psicológica para entender esse processo, né? É a mãe que vai estar devagarzinho mostrando para ela que vai acontecer isso, né? Que vai acontecer esse processo e que esse processo faz parte da vida, né? Esse processo é normal, né? Tem que chegar no ponto da criança entender que isso é normal, né? Que passou pelo processo. Você quer perguntar? Helenisa, tem uma pergunta aqui, ó. Uhum. Quais são os sinais de que a hora do desmame chegou? Então, Quais são os sinais? esse sinal aí, né? É bem particular assim desse vínculo que a mãe tem com o bebê, né? A mãe vai sentir, né, que a criança também já está dando seus sinais. A mãe, ela sente isso, né? Então, quando fala assim, qual é o melhor momento para desmamar, né? Eu não tenho, assim, uma receitinha de bolo, porque cada mãe, ela vai saber qual é o momento para ela, do momento de vida dela, e com a criança, qual é o momento que ela precisa fazer isso, né? A forma que tem que ser assim uma forma boa, né? Para poder ter a forma, como fazer que é o segredo também, né? Assim, na minha visão, do lado de nutricionista, né, a gente aprende assim que até 6 meses é o aleitamento exclusivo no peito, né? Esse é que a criança precisa, é o que ela tem ali de nutrientes, o que vai precisar ali para ela se desenvolver físico, mentalmente, emocionalmente. A partir do 6º mês até os 2 anos é o aleitamento não exclusivo, ela vai estar já se alimentando, né? Gradativamente com os alimentos e essa amamentação será complementar, né? E o Ministério da Saúde preconiza assim, de 2 anos ou mais, né? Então, esses momentos desse processo, eu tenho a minha experiência, né, do meu terceiro filho, que eu amamentei até quase 3 anos, ele oscila muito para a mãe, né? Porque depende muito do momento dela de vida. Então, eu quase desmamei ele 3 vezes, né? E eu consegui dar uma segurada porque eu via que ainda não era o momento dele, né? Eu estava querendo forçar aquele momento, né? Mas eu vi que não era o momento dele e então eu recuava, me acalmava, me equilibrava e continuava, né? Então, é importante também a mãe sentir o seu momento e o momento da criança. Será que a criança já está no momento certo, preparada para esse desmame? Né? Então, é uma coisa muito particular. Então, não tem uma receitinha de bolo, assim, né? A mãe vai ter que conhecer, né, esse filho e sentir, então, qual que é o momento certo, né? E tem, Tem uma assim, outra também... pergunta aqui, Helenisa. É, Ah, a Norma está perguntando. E quando já desmamou há uhum. tempo e a criança ainda pede o peito da mãe, mesmo não tendo leite? Sim, é porque esse desmame não foi um desmame de forma talvez assim gentil, né? Não é que a mãe fez errado, é porque ela não sabia, né? Falta informações, né? Então eu digo para as mamães,
procurem se informar como é que a gente pode fazer um desmame gentil com os nossos filhos, né? Como é que pode ser esse processo? Hoje em dia tem muito, assim, informação na internet, né, no YouTube, de consultoras de amamentação, dando dicas, tem as consultoras de amamentação, né? Mas quando a criança pede, é porque ainda, ela não, na minha visão sistêmica, ela não foi ainda liberada, né? A mãe ainda, mesmo que teve aquele desmame, a mãe ainda ficou com aquela culpa, talvez, do processo, lá no seu íntimo, né? Então não liberou o filho ainda para ele seguir a fase dele já de criança, né? Que a gente precisa liberar o filho para ele seguir nas suas fases de vida, né? Em cada momento de vida a gente, principalmente a mãe, né? Eu vejo que a mãe ela tem uma responsabilidade muito grande nisso de liberar o filho para a vida, né? De liberando aos pouquinhos para que ele possa então chegar numa fase agora de criança, né? Ele entendendo, e então esse processo de liberação a mãe tem que fazer com ela. Eu te libero, meu filho, para que você siga a sua vida, né? Para que você se desenvolva, para que você siga o seu caminho, né? E essa liberação, eu falo assim que tem crianças de 30 anos que ainda não se liberaram da mãe, a mãe não liberou o filho, né, Luciana? A gente vê Sim. muito isso nas Agora, constelações. uma coisa que você está falando, né, Lenise, e a gente tem essa experiência nas constelações, né? Às vezes as pessoas ouvem falar isso, né? Eu te libero. Então, assim, é um exercício, viu? Mães que estão passando por isso, façam falando isso para o filho, ou mentalmente, ou falando mesmo para a Uhum, criança, né? sim. Liberando, fazendo essa liberação. Porque Uhum, à medida em que se fala, é uma energia, né? Que chega uhum, na criança e chega na mãe também, para sim, ela fazer essa liberação, né? sim, Porque sim, muitas vezes é ela que está segurando. sim. Eu falo assim, é que nem eu estava contando para você antes da minha experiência, né? A minha filha, eu tive muita dificuldade para começar a amamentar, né? Porque meu peito rachou muito, então ela não dormia à noite e eu não parei praticamente de trabalhar, então foi um período muito difícil para mim. E quando o meu peito ficou legal, que eu consegui amamentar de uma forma tranquila, ela não quis mais. Então, assim, no início, pelo meu lado prático, legal, né? Que aí eu tô mais liberada para poder fazer outras coisas. Mas eu sei que eu senti uma rejeição, assim, poxa, agora que tá legal, que é tão Uhum, gostoso esse momento, você não quer mais, né? sim, Então, assim, eu vejo que é realmente algo que envolve tanto a mãe quanto a criança, né? sim, Que às sim, vezes a gente só olha para a criança, é a criança que é, quer, é a criança que será que é sim, mesmo, é a criança que quer? é. Esse Então, aconchego, né? Esse carinho, esse toque, sim, né? Será que é só a sim, criança que quer? tem a questão do apego da mãe, né? Mas eu Sim, vejo que às vezes é porque tem culpa, né? Sente culpa. Acho que não foi a sim. mãe suficiente, né, para o filho ali naquele momento da amamentação, do desmame, né? E isso é uma coisa muito comum das mães, né? De se sentirem culpadas pelos processos que elas acham que deveriam ser as mães perfeitas, né? Mas essa questão de maternidade perfeita não existe, foi uma coisa colocada, né, na sociedade. As mães sentem, as mães pensam, as mães têm sentimento, né? Então estão aprendendo, não tem essa questão da perfeição, né? Cada uma vai lidar ali conforme está podendo. E o filho também, eu vejo assim que o filho tem a mãe que é a mãe certa para ele, né? Se aconteceu daquela forma, é porque na evolução dele, ali no desenvolvimento dele, ele precisava também daquela experiência, né? Que às vezes não foi muito boa, mas ele precisava daquela experiência, né? Então, às vezes, esse filho que ainda pede, né? Talvez a mãe tenha que se acalmar, né? A mãe tem que se colocar no lugar de mãe, né? Eu acho que o lugar, né? Se emocionalmente a mãe não está legal, o filho também fica pedindo, porque ele precisa chamar a atenção dessa mãe para ele, para essa mãe tirar o foco da mãe, né, da mãe nela mesma e chamar a atenção. As crianças adoecem dessa forma para chamar a atenção da mãe, a gente vê isso na questão sistêmica. Então, nessa questão da amamentação, também é bem
para mim é claro, às vezes quando a criança ela fica muito ali querendo a mãe, muito tá junto, porque ela também está querendo chamar a atenção daquela mãe. Mãe, peraí, eu tô aqui também, ó, né? Às vezes, ontem eu Eu estou aqui para assisti... você, mamãe, É, né? Que a é, mamãe está é, buscando algo e a criança sim, está ali. Eu te vejo, mamãe. Eu te dou isso, o que você precisa, mamãe, né? isso. Ontem E eu sabe, assisti... hoje, quando eu divulguei a live, né, tem uma Aham, amiga que ela está nessa fase, né, do sim, desmame, ela ainda está na fase da amamentação. sim, E aí ela contando para mim algumas coisas, ela falou: "Olha, Luciana, agora eu vejo o que minha mãe passou, porque com ela sim, foi muito mais difícil do que está sendo certeza. comigo". Ela falou: "E agora eu estou vendo o valor da minha mãe". Então eu Sim, quero que você fale agora um pouquinho dessa, né, como ser uma boa mãe, mas antes nós temos que ser uma boa filha, né? Então fala um pouquinho certeza. nessa visão Sim, sistêmica dessa sim. mãe. É que o Bert Hellinger, né, nessa visão sistêmica, ele fala muito de tomar essa vida, né, tomar essa vida que chegou até nós do jeito que chegou, né? E que tomar a vida é tomar a nossa mãe, né? Primeiramente, porque a gente foi gestado, né? Ficamos 9 meses na barriga e criamos um vínculo muito afetivo com essa pessoa, né? Que nos... Só que quando a gente vai crescendo e a gente vai vendo ao lado humano da mamãe, né? A gente vai entrando na birra com ela, né? Porque a gente não concorda, né, com o jeito, a gente fica esperando, tem a expectativa infantil, né, daquela mãe perfeita, né? E muitas das vezes a gente vai meio que se afastando dessa mãe, né? Se afastando e quando a gente então tem filho, né? É um momento que eu já li, né, no livro da Laura Gutman, que é a maternidade encontro com a própria sombra, que nesse momento da maternidade a gente se encontra, né? Que a gente é filha, mas agora a gente é mãe e a gente sente aquela falta de ter tomado essa mãe também, do jeito que Sim, ela veio, do jeito que a vida nos presenteou. Como eu falei, assim, a gente tem a mãe, né, que a gente merece, a gente tem a mãe que a gente certa para a nossa evolução nesse processo, né? Então, olhar para essa mãe, assim, com um olhar, assim, de gratidão, né, pela vida, vai trazendo um preenchimento, né, e vai aquela carência, ela vai diminuindo e o filho vai sentindo também, né? Aí quanto mais eu me estou presente, quanto mais eu preencho essa carência, essa lacuna que ficou da minha mãe, com a gratidão pela vida, né, que ela me trouxe, quanto mais eu preencho com isso, mais eu fico presente aqui no aqui e agora, e meu filho entende que eu estou aqui, que eu não estou lá naquela carência com a minha mamãe lá atrás, né? Eu estou aqui. E quanto mais eu estou presente aqui, mais o meu filho, ele sente o amor chegar para ele também. Porque eu vejo que muitas sim, vezes a criança ela reclama, ela tem birra, ela é agressiva, porque lá ele sabe no íntimo dele que a alma da mãe não está ali. Por mais que a mãe esteja 24 horas com ele ali, amamentando, a mãe ainda está com alguma coisa lá atrás que ainda ela não resolveu, né? Então a criança sente. E aí que vai ficando esse movimento interrompido, né? Que a criança sente e vira sim. uma repetição, né? Porque se eu não recebi da mamãe, aí eu não consigo passar para o meu filho e assim vai, né? De geração em geração. Então chega um momento com essa visão sistêmica, né? Que a gente dá um lugar para isso, né? A gente consegue dar um lugar, tendo essa gratidão pela mãe, né? Que nos deu a vida e seguindo em frente, né? Que agora a gente é adulto, a gente é mãe, a gente já não é mais filha, não é só filha, a gente é mãe e a gente pode também assumir esse lugar de adulta e cuidar desse filho também, né? Cuidar de si e cuidar do filho, né? E a criança E vai se como acalmando. sim, e como é importante isso, né, Helenisa, Uhum, de a gente começar, porque a mulher, além, né, de ter
ter que ser filha, mãe, ela tem que ser mulher também, né? Aí tem Sim, toda uma pressão, muitas vezes, porque é um período entre que o homem muitas vezes é meio deixado de lado, né? sim, aham. E, existe uma cobrança, né? Existe uma insegurança muitas vezes, porque eu estou me desgastando com algumas coisas, eu não estou conseguindo olhar para tudo. Ninguém é Mulher Maravilha para conseguir fazer tudo perfeitamente, né? Uhum. Algo vai ter que ficar, vamos dizer, em stand-by. Então, assim, eu vejo que é muita pressão para a mulher, né? É, passar por todo esse processo do amamentar, o desmame, porque daí muitas vezes tem a interferência do pai, que às vezes acha que não é o momento, Uhum. né? Então, como lidar com isso, do homem também confiar na mulher, de que ela está fazendo aquilo que ela está achando melhor para ela e para a criança. Que Sim, existe isso também, né? Faz parte. existe. Aham, eu vivenciei isso, né? Eu Você pode falar vivenciei para isso, nós, então? essa questão assim das pessoas, né, externas, né, da gente, né? Marido, a mãe, a amiga, né? A vizinha, né? Achar já Sim. que já deu tempo, né? Já deu tempo daquele Sim, processo até da amamentação, né? sim, Os pitacos, né? Vamos dizer assim. Depois que eu vejo, eu digo assim, quando a mãe engravida, principalmente depois que tem o filho, a gente encontra muito palpiteiros, né? A gente até brinca, palpiteiros, né? E tem um monte. a intenção é boa dessas pessoas. Eu não vejo que é uma intenção ruim, né? É uma intenção assim Sim, que às vezes vê que a mãe não está dormindo o suficiente, que a mãe está com aquela cara cansada, que a mãe está estressada, e eles querem de alguma forma trazer seu auxílio, sua ajuda, né? Da forma como sim, que as pessoas sim, entendem, né? E a questão do marido é a mesma coisa. Ele está ali, ele veio de uma família diferente também, né? Ele traz toda uma história dele com a mãe dele ali também, mas toda uma história ali de amamentação dele. Então, a reação de cada marido vai ser diferente também, né? Como é que ele vai reagir, como é que ele vai fazer essa cobrança. O ideal, né, o ideal que eu falo assim, né, que a concepção fosse consciente desde o início, né, e que o marido já soubesse que todas essas fases fazem parte de todo o pacote, né? Mas isso aí é uma coisa que hoje em sim, dia assim é minoria da minoria que tem essa consciência e está ali como um apoio, né? Como falar seu sim, companheiro mesmo, ombro a ombro, né? Nós estamos juntos aqui, né? Porque às vezes a sim, mulher ela não quer que o marido como é que eu posso dizer, ela quer um apoio só. Ela quer que ele sim, entenda ela, né? Não é que ele quer sim, que ele faça tudo lá e cuide de tudo, não. Ela só quer um apoio, né? Ela só quer se sentir ali sim, acolhida, né? É só nesse processo. sim, Então, eu vejo que quando acontece isso, o casal desequilibra, a mulher desequilibra, né? Quando não tem esse entendimento, principalmente do marido. E mas eu vejo que a mulher ela precisa, mesmo assim, buscar o seu equilíbrio, né? Se não for com o marido, se não for com uma amiga, se não for com alguém próximo, que seja com um terapeuta, né? Mas ela precisa buscar esse reequilíbrio novamente e entender que aquilo é uma fase, né? Uma fase, um momento ali que sim, vai acontecer, mas ela precisa buscar esse equilíbrio emocional, né? Para poder passar a fase e não acontecer coisas mais difíceis para o casal, né? É isso sim. é minha, assim, o que eu já passei, já vivenciei, e para mim é dessa forma que eu vejo que é a melhor maneira, né, do casal se Sim, conduzir, né, buscar auxílio, né, informações, sim. né, não ficar ali no Eu vejo seu, que hoje tem muito mais informações, né? Muito mais sim, informações. Então a mulher já não, ela não fica perdida, né? Ela tem onde buscar de uma forma gratuita, tendo um celular, ela consegue buscar muita informação, né? Tanto a sim, respeito, eu nem sabia que existia consultor em aleitamento materno. Não é sabia, uma coisa né? recente Então, até. assim, Antes eram as não, é uma coisa. enfermeiras, né, obstétricas que elas faziam isso, né, em hospitais, né,
Mas hoje em dia tem as consultoras, que a maioria das consultoras são doulas também, já vem com essa visão, né, da humanização do parto, né, da humanização também desse aleitamento materno. Então, eu digo para as mulheres que estão com dificuldade, busquem auxílio, né? Busquem para facilitar Sim, a vida, assim. A gente não precisa ficar ali nas quatro paredes sofrendo, né? Hoje em dia tem uma sim, gama de informações aí que a gente pode buscar, né, que pode melhorar a qualidade de vida dessa mãe, né? sim. E uma das coisas que é interessante a gente perceber, né, que às vezes está tão em volta daquela situação, vamos dizer assim, que não quer que acabe, né? Então, Sim, assim, saber que existe, é necessário esses fechamentos de ciclos, né? Assim como um sim, dia teve a gestação, não tinha como sim, o bebê ficar ali, ele teve que aham, nascer, né? sim, sim. E assim, é todo um processo, são ciclos, né? Então, fala um pouquinho mais sobre esses encerramentos de ciclos, de uma forma que a mulher não se sinta culpada por isso, né? Uhum, Que ela sim. consiga realmente fazer virar essa página, vamos dizer assim. Eu vi ali uma pergunta, né, passando ali, que a pessoa, ela Sim, tá falando que ela se sente bastante perdida, né, com o desmame, né? Que eu acho para que mim entra, travou aqui as é, perguntas. Peraí. já foi Por isso que eu não para fiz. cima, já subiu. Mas Ah, tá. entra bem nesse assunto também né, que a gente está falando, que você falou aí desse encerramento de ciclo, né? Quando a Sim, mãe se sente perdida, eu vejo que ela precisa se encontrar, né? E se encontrar, o que que é se encontrar? Ela entender que ela é a mãe, né? Agora ela já não é mais a filha, ela é a mãe, né? E tomar esse lugar de mãe mesmo. Eu sou a mãe, então eu cuido de mim e cuido do meu filho. E eu sei o momento certo de encerrar esse ciclo também, de dar esse limite, porque tem crianças. é, eu vejo assim que eu tenho três filhos e cada um tem uma personalidade diferente. Eu vi isso desde pequeno, eu vi isso desde a minha barriga, desde a minha gestação. Eu já vi que eles iam ser diferentes um do outro. Então, assim, tem filhos que precisam de limites, né? E sim. então esse processo às vezes começa já na amamentação, né? Então eu vou dar um limite. Meu filho não está querendo, mas eu já estou sentindo que já está na hora. Ele já se alimenta bem. É, eu já preciso já também me seguir o meu lado de mulher, né? O que eu vim fazer, o meu destino, né? O que eu quero fazer, passar para essa fase. Eu preciso auxiliar esse meu filho também a chegar nessa fase de criança, de bebê para criança. Eu preciso auxiliar ele nesse processo, né? Então, nesse sentido, desse limite, a mãe vai ter que chegar mesmo colocando um limite de forma gentil, né, amorosa, mas assim, ensinando esse filho já esse limite, que começa desde pequenininho, né? É o pai e a mãe que vão dar ali, que é a referência. E a mãe pode começar a Sim. dar já nesse processo de desmame, mas de forma gentil, né, de forma carinhosa, acolhedora, mas fazer entender para o filho que existe esse limite e é desde pequenininho. Então, agora, meu filho, né? Eu te libero, você já cresceu, né? Você está crescendo, uma nova fase para mim e para você, né? E você segue o seu caminho, eu sigo o meu, mas juntos ainda por um bom tempo, porque eu vejo assim, Luciana, que tem filhos que têm 30 anos, né? E ainda não desmamaram da mãe, né? Então, esse processo Sim, desse sim. limite é a mãe que começa a dar, né? O filho precisa aprender com a mãe esse limite, né? Até que momento que né, eu preciso, né, deixar essa minha mãe, né? Então é a mãe que Sim. dá, né? É a mãe que vai dar esse processo, né? E uma das coisas que na visão sistêmica, né, para mim ficou assim muito claro isso, né, que nem você falou, de assumir o lugar de mãe, né? Ela Uhum, agora não é mais apenas filha, ela é mãe. Então, sim, assumir esse lugar de mãe. E aí o Bert fala, né, que para a gente poder ocupar esse lugar, nós primeiro precisamos ter ocupado o lugar de filha. sim. E será que nós somos apenas filhas ou
estamos querendo ocupar um lugar de mãe da nossa mãe, Sim, né? tem isso Então, também. Aham. fica aí a reflexão. Como eu estou me colocando diante da minha mãe? Uhum. Porque para Sim, mim poder me colocar como mãe do meu filho, eu tenho que saber o meu lugar na minha família de origem, sim, né? E certeza, isso tem que estar bem certeza, claro para as mulheres, né? certeza. Que não adianta. Uma das coisas que, para mim, assim, as constelações vieram tirando uma venda, né? O quanto isso faz sentido. Uhum. Porque enquanto você. Eu falo assim da minha experiência, né? De mulher que era uma filha que achava que sabia mais do que a mãe e o pai, né? Sim. E no sentido de julgar, criticar, Uhum. cobrar, achava que Sim, não tinha recebido o suficiente, que não faziam as coisas do jeito que eu achava que deveria ser, né? Então, sim, assim, eu estou falando essas coisas, né, para as pessoas ir sim, percebendo quais são as formas da gente não estar no nosso lugar sim, de filha, certeza, né? certeza. E isso reflete daí na nossa vida atual. Sim, que a gente está fora de Então, lugar, fala né? mais um pouquinho, Elisa, fala um pouquinho mais aí, desse se Sim, colocar no lugar, né? Porque a gente, muitas vezes, se colocar no lugar de mãe é falar mais alto, não é isso, não, né? não, É não. aquela postura que o Bert fala, É né? isso, é a Fala postura para da nós mais. pessoa, né? Como você mesma falou, Sim, assim, antes de ser mãe, tem que passar por esse processo de ser filha, né? E esse lugar de ser filha é ser apenas filha da mamãe, é apenas filha do papai, né? Do sim, jeito que esses pais são, né? Assumir essa vida que chegou do jeito que chegou, né? Com papai e mamãe daquele jeito, eu não posso salvá-los, eu só posso me salvar, né? Papai e mamãe são sim, grandes, eles cuidam da vida deles. Eu atendo muita gente que às vezes, a maior dificuldade da pessoa é porque ela está cuidando da vida do papai e da mamãe ainda. E não assumir o sim, seu relacionamento atual, né? Que é com o marido e com os filhos, né? Não assumiu sim, ainda isso, porque ainda tem coisas lá mal resolvidas, né? Ainda não conseguiu deixar aquilo lá para assumir o relacionamento atual e os filhos, né? Então a pessoa sim. está perdida, é lógico. Imagina, eu estou aqui, né, tendo que amamentar, estou aqui tendo que cuidar do meu marido e eu tenho minha mãe e meu pai para cuidar ainda, né? E às Uhum. vezes esse É muita cuidado coisa. então, esse cuidado às vezes não é muito consciente, né? É Sim. inconsciente, que a pessoa ela está ali, Uhum. acha que está ali envolvida com o filho, com o marido, no fim ela ainda está envolvida com problemas ainda de papai e de mamãe que ela ainda não conseguiu se colocar apenas no seu lugar de filha, né, dessa relação, que ela nada pode fazer por eles, né, que essa questão assim de se colocar no lugar de filha é de pequena mesmo, de humilde, né, perante o pai e a mãe, e que não vai poder mudar a vida de papai e mamãe, né, não consegue, porque eles vieram antes da gente, né, então eles são os grandes Bem, perante a gente, né, então, Helenisa, eu lembrei de uma das perguntas que fizeram uma vez, né? Logo que eu comecei a conhecer as constelações, fizeram uma pergunta para mim, né? Porque você parece estar me descrevendo, né? sim, Aquela mulher que já tinha casado, mas ela precisava cuidar do pai e a mãe, porque eles não iam viver sem ela, sem eu, sim, né? sim, Fazendo tudo, cuidando, fazendo tudo. E um dia o professor pegou e falou assim: quantos anos você tinha quando seus pais se casaram? uhum. Nem existia. Eu nem tinha nem projeto, né? Sim, Depois, antes de mim, ainda veio meu irmão, minha irmã, sim, depois eu cheguei. E será que sim, eu sou tão importante assim, tão aham, necessária assim, né? sim, aham, Então foi assim, para mim foi um tipo, murcha bola, né? sim, aham, De ver assim meu tamanho, que eu não sou sim. tão tipo, A a salvadora, né? melhor de todos, né? A Bam Bam Bam, que nem Sim, aham, e isso a gente sente, né? Porque como que eu vou ensinar meu filho os limites se uhum, eu não tenho meus limites, né? sim, Se é, eu não consigo me colocar limites diante sim, dos meus pais.
sim, como que eu vou pôr limites no meu filho? Então, assim, é sim. algo que tem pessoas que falam, nossa, mas tudo acaba em pai e mãe. E olha, São a origem, né? São a nossa origem, é a né? origem, né? Não tem para onde É, fugir, né? mas, Luciana, eu na minha experiência, né, que eu estou tendo com as constelações, com as pessoas que me buscam, assim, para trabalhar algum assunto, né, e sempre recai em pai e mãe, né, como você mesmo sabe, Sim, eu vejo que essas pessoas, elas fazem por amor, né, com mas é um certeza. amor muito cego, né, que o Bert fala, amor cego, né, que acha que vai resolver a vida do papai e da mamãe, né, que acha que Sim, vai estar salvando o pai e a mãe de alguma situação que eles mesmos se colocaram, né? E só que eu é o vejo amor que a infantil, pessoa né? Que muitas vezes isso, o nosso filho está sendo pela gente, né? isso. E aí essa pessoa ela prejudica a própria vida, né? Porque ela sai do seu lugar, muitas vezes. Às vezes adoece Sim, por conta disso, às vezes tem dificuldades financeiras, às vezes tem dificuldade no relacionamento amoroso, tem dificuldade com os filhos, né? Mas é amor, só que é amor cego, né? A gente precisa ficar com o amor que vê, que o Bert Hellinger fala, né? Que é o amor que honra e respeita esses pais do jeito que eles chegaram para nós, né? Com todas as dificuldades e todos os sacrifícios, né? Eles tiveram, mas mesmo assim garantiram a nossa vida. E a gente seguir a nossa vida, né? Seguir o propósito desse fluxo da vida, né? Que é cuidar também da nossa família, ou dos nossos projetos, né? Ou das coisas que a gente vai fazer nessa vida. Então, esse é o fluxo da vida, né? Esse é o fluxo também da amamentação, né? Chegar um momento do sim, desmame, que é um processo, né? Como se fosse o processo, né? O início de um processo de vida, né? Então, também sim, faz parte, né, desse fluir da vida, né, passar por uma nova sim. fase do bebê para a criança e da mãe para a mulher, né, a mulher que retomar seus sonhos, retomar o seu trabalho, retomar o que ela quer fazer da vida, né, não ficar ali Sim. naquela dependência e contra-dependência com o filho, porque isso também não é saudável para ambos, né, para ambos. Né? Sim, eu percebo também, Elenisa, que muitas vezes tem mulheres que usam os filhos como tipo, um pretexto para ocultar suas frustrações, de não saber o que quer profissionalmente. Então, aí dedica a vida, tipo assim, até sufoca os filhos, muitas vezes, Uhum. né? Sim, aham. Colocando assim, aquilo ali, o filho é a vida. Daí, o que que acontece quando o filho começa a querer ir para a vida? Essa mãe não deixa, que ela precisa vamos Não dizer, daquela liberou muleta, ainda. né? Não liberou, né? Não É, libera, né? Então, eu tenho visto sim. também que as mães superprotetoras, né? Que não Uhum, querem que seus filhos sofram, né? uhum, São mães que, pelo que a gente vê também, eu acho que você já viu nas constelações, né? Nessa visão uhum, sistêmica, são mães que elas fazem isso para compensar algo, né? uhum, Que compensar algo que a própria presença de alma delas que não está ali com o filho, né? Está em alguma situação ainda que, se for olhar na visão da constelação sistêmica, a gente encontra onde está essa mãe, né? Onde que ela está paralisada. Mas essa forma de segurar muito o filho, proteger muito o filho de forma exagerada, o Bert Helling fala, né, que é para a mãe superprotetora é para compensar algo, né? Porque ela não tá, o amor não está chegando naquele filho do jeito que ela quer, inconscientemente ela super protege, né? Super segura o uhum, filho, só que isso prejudica o filho, né? Prejudica a criança. E a mãe também precisa, quando tem essa situação, também olhar, né, para isso, para ela, né? Aonde que eu, né, estou exagerando? Por que que eu estou exagerando? O que que eu preciso olhar? Onde que eu fiquei presa, paralisada? Que eu preciso retomar aquilo, dar um lugar, ressignificar, para que eu também possa me liberar e liberar meu filho, né, dessa situação. Eu vejo muito isso acontecer, né, de filho chegar sim. assim, mãe super protetora,
né? Uhum. Super. E a gente Complicado, vai né? olhar, a mãe não está ali olhando para ele, né? A mãe está olhando para uma outra As situação, né? próprias dores, né? As próprias Sim. dores, mas para compensar algo, né? Para Uhum. compensar a falta, para compensar o amor, ela cuida exageradamente, né? É um tipo de amor Sim. também, mas é um amor que daí tem outro reflexo, que não é muito positivo, né, para ambos. Né? Sim. Então, Helenisa, uma coisa que eu lembrei aqui, que eu vejo que é importante trazer isso, né? Porque na maternidade, então existe essa fase onde a mulher fica praticamente toda voltada para o bebê, né? Uhum. Mas ela precisa concluir também essa fase para olhar para esse companheiro, né? Sim, Porque o uhum. Bert ensina a gente que quem chega primeiro é o Uhum. casal. Sim, Então, e depois é que vem o filho. Então, o filho sim, vem depois. E a mulher, sim, para a mulher, é difícil. Eu sim. falo assim, falo de mim, é Uhum. difícil a mulher conseguir fazer isso de uma forma tranquila, né? Sim, Porque ela toma aquele filho que se fosse dela, né? É a responsabilidade dela. Então, assim, o homem inspira, né? Então, sim, fala um uhum. pouquinho desse. Eu sei que você tem experiência disso. Fala um pouquinho para nós. Então, eu até falar da minha experiência, né? Sim. Eu, no meu terceiro filho, eu exagerei bastante, assim, nos cuidados, sabe? Exagerei, assim, de uma forma, porque eu tive um parto humanizado, onde eu falo assim que eu tive um renascimento, mas todo esse renascimento também trouxe para mim algumas coisas lá do porão que eu precisava colocar, né? Assim, melhorar, que eu precisava ressignificar na minha história. Então, eu super protegi meu filho, assim, no início. Super, assim, com um cuidado exagerado, né? Que eu Sim. comecei a perceber que não era saudável aquilo, né? Então, eu comecei a entrar num processo depressivo também, né? Dentro disso. E quando eu procurei as constelações, né, a formação, eu não fui com a intenção de ser uma consteladora, eu fui com a intenção de melhorar isso em mim, né, de olhar para isso que estava assim, me incomodando, por que, que eu estou exagerando tanto, né? Por que, que eu estou olhando só para a criança, não estou olhando para mim, não estou olhando para o meu companheiro, não estou olhando para meus filhos, os outros, né? O que está acontecendo? Está muito estranho, está diferente, né? Não é assim o certo, o correto. Na minha opinião, não era assim. E quando eu procurei as constelações, que eu fui dando lugar, eu fui vendo que eu fazia isso, como eu falei para você, assim, para compensar algo, né? Que eu ainda não tinha resolvido dentro de mim, né? Que eu não tinha Sim. ainda dado lugar, né? Então eu estava em desequilíbrio, né? Eu precisava me reequilibrar, eu precisava me estabilizar emocionalmente para poder também é, cuidar dos outros. Então eu super protegia o meu bebê porque eu não estava ali com ele também, né? Uhum. Eu estava nas minhas dores, como você falou. Então, esse processo Sim. de também, eu vejo que quando a mulher, o filho nasce, né? Tem esse encontro com a Sim. própria sombra dela, assim, né? Das coisas que ainda não Sim. estão Sim. ainda bem resolvidas, que vem à tona, para poder Afora, isso resolver, né? mesmo. E às vezes a mulher sozinha ela Sim. não consegue, eu não consegui sozinha. Eu precisei buscar fora, externamente, auxílio, né, para poder. E demorei, né? Eu demorei porque eu não admitia, né? Porque eu tinha aquela visão idealizada da maternidade, né? Que como eu estar Sim. sofrendo assim, esse momento tão bonito da minha vida, né? Com um filho super saudável, eu dessa forma, né? Então, essa forma, né, como é que a mulher busca, né? Ela precisa se reequilibrar para poder também olhar para os outros, né, que estão ao seu redor. Ela precisa também fazer esse movimento. Eu acho que é um movimento que a mulher precisa fazer, né? Se ela está ali com aquela dificuldade dela, e, né, para conseguir de alguma forma sair desse processo que ela entrou. Sim. Porque Deixa eu te fazer uma pergunta que está aqui, ah, ó. E na ah, mãe, há luto também no desmame? Pois me sim. sinto triste em quebrar esse laço, mas a alma já está dizendo que fiz a minha parte. Aham, sim, sim. Então, essa parte aí, até a gente conversou antes, né, Luciana, que é aquela questão que
teve todo um processo ali, às vezes até dolorido da amamentação para a mãe, né? Que ela deixou de fazer coisas, que ela não dormiu direito, que ela teve todo um sacrifício, custou um preço alto para ela, aquele processo de amamentação. Aí, de repente, né, precisa fazer o desmame, esse fechamento de ciclo, bem naquela hora que estava ficando bom, né? Que já passou toda aquela situação, né? Que já está curtindo o seu filho ali, que já está grandinho e tal. Mas isso é uma coisa natural que acontece com as mulheres. Aí vem a culpa, aí vem o sentimento assim que, será que é o momento certo? A mãe já sente, o filho já sente, que também já está chegando, e a mãe fica nesse processo como se fosse um luto mesmo, porque é o encerramento de um ciclo. Né? Um ciclo que não foi muito Sim, fácil para a mãe e para o bebê, né? Principalmente para a mãe, não foi muito fácil. Então está encerrando ali, né? Está encerrando. E, sim, então isso causa realmente uma certa desconforto para a mãe, né? Esse sim, desapego, né? sim, Então é o processo do desapego da mãe, né? De desapegar mesmo, né? Do filho. Então esse processo de desapego é um processo natural e importante para a mãe e para o bebê, né? E que ela já fez sim a parte dela, ela é mãe certa para ele. Se o processo do desmame não foi do jeito que foi, também está tudo certo, porque era o que o filho precisava naquele momento. É a mãe certa que ele precisava naquele momento. É daquela forma para o processo de evolução e desenvolvimento dele. Né? É daquele jeito. sim. Né? Sim. Deixa eu ler aqui, a Uhum. Érica Bender, ela É. fala assim, ó, já tive uma experiência de desmame muito positiva, desmame gradual e gentil. E uma das coisas que usei foi evidenciar para minha filha que ela estava crescendo. Sim, isso é É super isso mesmo, né? importante. Que ela É estava super falando, é importante. mostrar É. para a criança o lugar dela, né? Sim, O momento. uhum, sim, é. Como eu falei anteriormente, né, esse processo de liberação, né? Sim, Essa forma gentil de falar, você já tá, nós já estamos num outro processo, né? Já estamos encerrando um ciclo, você já é uma criança, você já está começando um novo momento na fase da sua vida, a minha também, continuamos juntos, uma nova fase, né? é isso Esse é o aí. ponto. A Fabiana fala aqui também, ó, comecei a diminuir as mamadas, ele parou de comer. Foi difícil, acabei voltando às mamadas que tinha diminuído. O Uhum. que você me diz aí desse depoimento dela? Precisa liberar, ela precisa liberar, né? Ela precisa liberar Sim, esse filho, né? Porque se existe a culpa, né? Se ela está fazendo inconscientemente, porque às vezes não é consciente essa culpa, inconsciente, que esse apego da mãe, né? E será realmente eu quero deixar, mas eu não quero. Da mãe, esse sentimento da mãe, a criança ela capta, né? E ela vai ser muito sim, obediente ao que ela sente da mãe. Ela vai obedecer, né? O que a mãe está sim. o que a mãe está sentindo. O Bert Helling fala que a criança, né, ela vê o mundo pelos olhos da mãe até uma certa idade. Ele fala até os 12 anos, né? Me corrija se eu estiver errada, Luciana. Né? Então, É, esse olhar o mundo pelos olhos da mãe é olhar o sentimento da mãe, né? Como é que a mãe está sentindo aquele momento do desmame? Como é que a mãe está sentindo aquele momento ali? Como é que está sendo para a mãe? A criança sente, ela capta e ela vai ser solidária, essa mãe, né? Então, se a minha mãe não está vai. querendo muito ainda, então eu vou fazer uma greve de fome aqui, né? Sim, Então, é bem isso. para Mãe, eu ela. vou te ajudar. Eu vou. Isso. É, Porque isso é impressionante, né? Como existe realmente essa simbiose, quanto o filho capta o que a mãe sente. uhum, Muitas vezes o filho chora pela mãe que não pode chorar, sim, sim, né? uhum, sim. Quantas vezes Às vezes o filho adoece, eu né, Luciana? presenciei isso. Eu Uhum, não conseguia chorar. Eu passei uma fase da minha vida em que eu não chorava. E uhum, minha filha chorava por mim. sim, Ela uhum, me fez chorar, de sim. tanto chorar, entendeu? Sim, Então, assim, é todo. E realmente isso é muito fino. sim, Então, mulheres, busquem conhecimento, busquem auxílio. Não fiquem sozinhas e não se sintam sozinhas, porque é sim, natural esse processo, né? Esse aham, processo que as mulheres passam. sim.
Ali está perguntando se é certo iniciar com É, desmame noturno, né? É, sim. então, o- esse desmame noturno, eu tenho um livro que é da Laura Gutman, que eu gosto muito, né? Que ela fala desse encontro, a maternidade, encontro com a própria sombra, que ela chega no momento desse momento do desmame, que ela fala que é próximo dos 2 anos, que ela fala assim que o pai precisa entrar nesse processo, né? Para auxiliar a mãe, principalmente nessa desmame noturno, né? Então, quem que vai Uhum. levantar lá para ficar com o bebê, para acolher o filho, né, para acalmar o filho, é o pai, né? E eu acredito que é muito mesmo esse processo assim desse companheiro tá ali e tá auxiliando então nesse processo da noite, né, do noturno. Então, é certo Sim. iniciar? Eu acredito que é certo sim, pelos estudos que eu já fiz, né? Que é começa pelo desmame noturno, né? Começa por esse processo, Hum, né? Olha só, eu Começa. pensava que tinha que começar de dia, que seria mais fácil de controlar, porque à Não, noite você tá com sono, você vai lá e já dá o peito para, né? E mas olha só. a noite é mais fácil, né? A criança ela acorda às vezes procurando um acolhimento. Ela não acorda com fome, né? Se ela já se alimenta certinho, se ela já se alimenta de uma forma correta, ela vai acordar de noite para querer o colo, o acolhimento, né? Ela não vai acordar porque ela está com fome, né? Durante o dia já é um pouco diferente. Pode ser que ela ainda sinta uma vontade ali, ainda tenha necessidade do leite, né? Então, Sim. por isso que esse processo do desmame noturno, que o pai entra, né? Para o pai acolher também essa criança, né? Elisa, aí Ah, eu pergunto aqui, e se o pai se recusa? É uma coisa bem complicada. Às vezes não Esse, tem um pai ao lado, né? Um isso, companheiro junto, né? Muitas mães isso, solteiras também, né? sim, Como que faz? Então, é um processo um pouco diferente, né? Eu até não vivenciei esse momento, assim, do pai auxiliar à noite, né? Eu não tive esse apoio, porque eu também tinha um certo apego, assim, com a criança, né? Então, eu também não permiti que o pai fosse, né? Que tem até isso também, né? Às vezes é a mãe que inconscientemente não permite que aquele pai vá até o filho, ou o filho vá até o pai, né? O Bert fala Uhum. disso também, que é a mãe que libera o filho para o pai, né? Então, entender que esse é o pai certo para o filho, mesmo que é um pai que é grosso, né? É o pai que vai lidar de uma forma Uhum. diferente que a gente, né? O pai não vai lidar Às todo vezes não admite, nhenhenhenhê. né, que Hã? passa de um jeito, tem que ser daquele jeito ali, né? Não é E nós, quando somos mães de criança muito pequena, a gente quer super proteger o filho, então a gente quer que o pai também age igualzinho a gente, né? Da forma, assim. da mesma forma, mas ele tem o jeito masculino e o homem de ser dele, e o filho, ele precisa disso, né? Ele precisa tomar esse Sim. lado do pai, do jeito que o pai é, né? Do jeito que o pai é. É o pai certo para ele, que você escolheu, né? Você que escolheu esse pai para esse filho, então é o pai certo. Então, às vezes, precisa fazer uma reflexão: será que eu mesmo, lá no meu fundo, libero o meu marido para chegar no meu filho? E eu libero também o meu filho para ir? Se eu não faço isso, começa a fazer, né? Mentalmente, fala para o seu filho: ele é o pai certo para você, né? Eu libero você Sim. para ir para o seu pai, libero o seu pai para vir fazer, te cuidar, né? Do jeito dele, tá tudo certo, né? Eu tive que fazer esse processo, sabe, Luciana? E aí eu Sim. pegava, às vezes até saía de casa para deixar os dois brincar do jeito E um deles, pouquinho né? juntos, né? É, porque tem mulher que não deixa, né? Nem um minuto, porque fica Sim, com medo do pai não dar aham, conta, não saber cuidar, né? sim. E não é por aí. É verdade. Então, eu tive que Ai, tá, fazer esse olha, tá processo. acabando o nosso tempo. Sim, Helenisa, aham, vamos ter que nos despedir. sim. Eu quero agradecer a presença de todos, especialmente a sua, Helenisa, por ter trazido esses assuntos assim, maravilhosos para a gente aprender. Mulheres, façam esses exercícios, falem com seus filhos, façam esse processo interno
Dá um tchau aí que vai acabar. Então, tchau, também agradeço essa oportunidade.